Acho que eu já compartilhei. Maravilha. Compartilhei já. Tá ótimo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou o Fábio Santos, é um prazer enorme estar com vocês. Nossa abordagem, o tema da nossa abordagem é rapport, tá? E a gente vai usar esse rapport em entrevistas investigativas, que é o assunto que vocês estudam. Então, hoje, a nossa viagem de hoje é sobre esse tema, tá? E como eu estava aqui nesse primeiro bate-papo, eu estava conversando com o David de o que é o rapport, onde que a gente usa, e como todos nós, nesse momento, nós estamos em 40 pessoas, a gente vive em relações humanas, 100% em relações humanas. A gente hoje vai entrar nesse universo e entender um pouco mais como a gente pode se relacionar melhor e trazer o outro para dentro da nossa realidade. É isso que a gente vai passar, é um bate-papo, é um assunto que, na maioria das vezes, a gente vai plantar uma semente na cabeça de vocês. Realmente isso é um primeiro passo de como que a gente vai se desenvolver nesse caminho e não hoje, mas nos próximos dias e nos próximos meses, vocês vão começar a colocar essa estratégia na vida de vocês, vão ver como que é super interessante começar uma abordagem com alguém, ou com um cliente, ou com um entrevistado, de uma forma diferente, não tão dura, quando nós somos ensinados a ser. Vai ser de uma forma muito mais leve, muito mais coordenada e necessariamente técnica, mesmo que a gente vai começar a entender que não precisa ser tão técnico, tão engessado, mas aos poucos, isso vai se internalizando e vocês vão começar a entender um pouquinho mais como que a estratégia do rapport pode entrar na nossa vida, tá? Pessoal, agora eu vou compartilhar a tela, eu vou começar a passar alguns slides, falar com vocês, se precisar pode me interromper, a gente volta, não tem necessidade de correr, eu estou aqui o tempo que vocês precisarem, tá? E, como eu falei, é a primeira etapa de muitas etapas que vão vir, tá? Obrigado, David, obrigado, equipe do Infoco, pela oportunidade para a gente desenvolver esse trabalho. Pessoal, agora eu vou compartilhar a tela. A gente que agradece aí, boa noite a todos e arrebenta lá. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Então, beleza. O que é rapport? Tá? Rapport é como que eu posso trazer uma outra pessoa para a minha realidade. Quando eu falo de empatia, tá? Rapport é empatia, conexão, isso é rapport. Então, sempre quando a gente estiver falando de relação, como que eu vou trazer outra pessoa para a minha realidade, eu vou estar falando de rapport, tá? Então, é um termo que vem do francês. Então, quando é conexão, é trazer uma pessoa para a minha realidade. No nosso cotidiano, é empatia, tá? Então, o rapport é fundamental para o desenvolvimento da inteligência interpessoal, ou seja, serve para desenvolver a empatia, trazer outra pessoa para a nossa realidade. Faz parte do comportamento verbal. São como que eu vejo outra pessoa, como que eu ouço outra pessoa, como que eu sinto. Vocês vão ver, e muitas das vezes, a pessoa que quando ela se aproxima de outra, ela vai começar a espelhar, se comportar da mesma forma, mantendo os mesmos movimentos, tá?
eu vou compartilhar e descompartilhar. Vou voltar para a minha tela aqui. Tá? Muitas das vezes vocês vão ver uma pessoa sentando e a outra sentando, uma falando, articulando de uma forma, a outra falando da mesma forma, a mesma velocidade de fala, o mesmo tom, o mesmo calor. Então, isso é rapport. Tá? Eu vou mostrar minha tela, eventualmente, para vocês entenderem um pouquinho mais como que isso é, não só na tela fechada. Vou botar aqui para nossa tela. Estão vendo a tela novamente? Show. David? Beleza? Vendo a tela? Estou voltando aqui, tá? Beleza. No rapport, a gente usa palavras que têm a preferência da pessoa ver, ouvir, sentir. Tá? E sempre a gente fala também que no rapport a gente vai falar o nome da pessoa, vai repetir palavras que a pessoa vai fazer, que a pessoa fala, a gente faz esse jogo. A gente chama de backing track. É o comportamento não verbal. Tudo que eu faço, eu converso com outra pessoa, não necessariamente pela fala, mas sim como que eu me comporto. Nessa imagem, vocês podem ver que os dois rapazes eles estão fazendo movimentos parecidos. Eles estão sentados com a perna um pouco parecida com a outra do movimento, a forma de expressão, elas formam como se fosse uma dança. E isso é gerar rapport. Vocês podem ver nessa imagem que está gerando uma conexão entre os dois rapazes. Um não está olhando para um lado e outro olhando para o outro, e sim, eles estão se falando mesmo sem ter a linguagem verbal. É um comportamento não verbal. Tá? O comportamento não verbal, e a gente vive isso todos os dias, ele vai falar da nossa respiração, da nossa postura corporal, dos nossos movimentos, das expressões faciais, do tom, da velocidade. Então, não necessariamente só o que eu falo, só o que eu leio, e sim como eu me movimento, como eu me comporto. Para vocês é muito importante como o meu rosto fala, como o tom da minha voz fala, qual a velocidade da minha voz. Então, o corpo fala. Tá? Isso é muito importante. Para a gente ter ideia, quando a gente fala de o quanto que a minha expressão, como que eu me comporto, quanto que o outro vai dar importância no que eu falo, 55% da minha comunicação é linguagem corporal. 7% são palavras. Tá? 38% é o ritmo da minha voz, é o tom da minha voz. Então, o que o outro percebe mais em mim? É no que eu falo ou como eu me comporto? Então, se a gente vê nesse gráfico, e depois a gente vai voltar a falar desse gráfico, 55% da minha comunicação é linguagem corporal. E o rapport vai falar disso. Tá? Então, o que é a comunicação? Então, a gente vai bater forte no quesito comunicação. Comunicação é o que eu quero que o outro entenda. Ou seja, para eu ter a comunicação, necessariamente, o outro tem que me entender. Senão, não existe comunicação. Na comunicação, eu vou ter elementos fonte, mensagem, canal, receptor. Tem o tipo de elementos verbal, não verbal, unidirecional, bidirecional, direto, indireto, interpessoal ou de massa, pessoal ou profissional. A gente tem objetivos de informar, persuadir e entreter.
Então, voltando só nessa parte de comunicação, só para vocês entenderem um pouquinho mais da onde a gente vai. Então, a gente vai passar por comunicação. Tudo é comunicação. A comunicação, necessariamente, eu tenho duas pessoas ou mais. Então, eu tenho a necessidade de ter um emissor, ter uma mensagem e ter um receptor. Tá? Voltando lá. Quais são os tipos de comunicação? A gente tem comunicação verbal, não verbal, unidirecional ou bidirecional, direta ou indireta, interpessoal ou de massa, pessoal ou profissional. E aí a gente chega na onde a gente realmente quer. Quais são as nossas fontes de informação? Como que a pessoa, o outro, quem está ali do meu lado, ela vai me entender, vai dar importância no que eu estou falando, tá? É a minha postura, é o meu tipo de linguagem, meu vocabulário, o tom da minha voz, as expressões faciais e gestos. Tudo isso, o conjunto de tudo isso, vai se relacionar diretamente com a minha comunicação. Então, isso, o conjunto, né? Como que eu tô me expressando, como que o meu rosto está falando. Nossa, muitas das vezes uma pessoa está falando uma coisa e o rosto dela está falando outra. Então, tudo isso vai ser fundamental no processo de comunicação. E como eu estou falando de pessoas, cada um vai ter uma forma de interpretar essa comunicação e trazer para a sua realidade. Tá? E aí a gente vai cair naquele mesmo gráfico. 55% da minha linguagem é corporal, 38% é ritmo e voz, e 7% é o que eu falo. Então, a gente pega na comunicação, que é a parte mais importante da comunicação. O que meu corpo fala? Tá? E para a gente fechar a parte de comunicação, o que é comunicação? A gente também tem os erros de comunicação. Quando é que não acontece a comunicação? Quando a outra pessoa não entende o que eu falo. Quando eu estou com um colega de trabalho, eu falo para ele que o meu dia não foi bom e ele pode entender outra coisa. Eu falo com um cliente, uma mensagem ele não interpreta. Então, a gente tem diversas formas de erros de comunicação. Hoje é um dos principais problemas social, que é a dificuldade de comunicação. A gente encontra diversas barreiras quando a gente fala de comunicação, e isso pode atrapalhar no processo de empatia junto com a outra pessoa que eu preciso me comunicar. E são as barreiras de comunicação. A gente tem, por exemplo, filtragem, que é a pessoa ela começa a filtrar de uma forma diferente exatamente do que eu quero. A percepção, sobrecarga de informação, ou seja, pode ser que a pessoa esteja falando muito e aí isso vai atrapalhar no meu processo de comunicação, muita informação. A minha emoção pode estar diferente naquele momento que eu estou falando com o outro, então isso pode atrapalhar no processo de comunicação. Uma pessoa que eu estou entrevistando, por exemplo, ela pode estar emocionalmente afetada por algum outro motivo e isso pode atrapalhar no processo de comunicação. A linguagem que eu uso não necessariamente pode ser a mesma linguagem do meu receptor, da pessoa que está ali comigo sendo entrevistada, e ela acabar interpretando isso de uma forma diferente. E o medo também. São barreiras de comunicação que podem atrapalhar necessariamente o meu processo de empatia com o outro. E aí a gente começa a falar necessariamente de empatia. Alguém, um de vocês, o David, conseguiria, de repente, falar o que entenderia dessa imagem? Como se um estivesse pensando que está chovendo e o outro
tá melhorando com o sol, tipo isso? Isso, exatamente. Que não está tendo conexão na comunicação. Isso, se tiver, quando eu tenho a mesma linha de raciocínio de duas pessoas, eu vou gerar a empatia, vou gerar realmente a conexão. E quando eu não tenho, por exemplo, estou falando de uma forma diferente, ou estou falando de uma forma muito polida, ou estou falando de uma forma muito agressiva com outra pessoa, eu começo a gerar ruído na comunicação e não necessariamente eu vou ter efetividade no que eu quero comunicar. Tá? E para isso, aí, é muito importante entender quem sou eu. Como que minha vida se deu até hoje? Quais são os pontos, principais pontos da minha vida? Tá? O que eu tenho de experiência que me trouxe até aqui hoje? Quais são os caminhos que eu precisei passar até hoje? De quando eu nasci até hoje, quais são as minhas marcas de criança que eu me dei? E isso vai ser importante, porque quem eu sou vai fazer diferença com o ambiente que eu vivo e vai fazer diferença com o outro que eu vou me comunicar, que eu vou me conectar. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de entrevista, é necessariamente isso. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu estou pensando com quem eu vou falar. E eu preciso saber como é que eu estou para falar com o outro. Então, é extremamente importante eu estar bem comigo, ciente do que eu sou, para conversar com uma segunda pessoa. Quem é um entrevistador? Esse é o ponto. Eu estou ciente de como que eu estou preparado para conversar com uma segunda pessoa. Eu sei quem ela é, necessariamente eu sei quem ela é, para conseguir retirar todas as informações, sugar todas as informações, entender necessariamente tudo que eu preciso, até uma informação que não está clara para mim. Isso é importante. Porque o outro necessariamente precisa estar de coração aberto para mim e sentir seguro de chegar e falar o que precisa ser dito. Então, quando a gente fala de entrevista investigativa, a gente está falando de abordagem empática. A gente tem uma imagem que tem o outro abraçando, não necessariamente se abraçando, mas o aperto de mão, um aperto de mão sincero, vai falar assim, poxa, eu estou com você, eu estou aqui, eu preciso pegar uma informação com você, mas eu estou aqui com você, você está seguro em passar as informações para mim, porque eu quero o seu melhor, independentemente do que vai acontecer, mas eu estou aqui para te ajudar. E ter respeito, dignidade humana. Como que essa pessoa pode me ajudar e me passar uma informação se eu não estou sendo respeitoso? Então, a gente volta a falar. Eu estou criando um caminho com outra pessoa que eu estou conversando de total empatia. E para essa pessoa começar a ter segurança em falar comigo o que for necessário. Tá? Pessoal, estou sendo rápido, está tranquilo. Me sinaliza só um oi, um ok, para a gente dar mais um passo, tá? E que a entrevista, não necessariamente, ela tem que ser um interrogatório, tá? Quando a gente decide usar uma abordagem humana, a gente não precisa ser rude, ser radical, ser duro com a pessoa, porque quando a gente tem uma abordagem humana, a pessoa começa a entender a gente. E, ao contrário, quando a gente sai de uma entrevista para um interrogatório, a gente pode criar efeitos negativos. Ou seja, a gente pode perder essa conexão que a gente está com essa pessoa que a gente está conversando, e pode, muitas das vezes, ter efeitos colaterais, que pode ser um assédio moral,
uma não colaboração. Tá? Um caso que aconteceu, que todo mundo viu, da Isabela, né, Nardoni, a gente viu que foi conduzido um processo de entrevista o tempo inteiro, não sei se todo mundo acompanhou esse caso, onde a mídia, todo o aparelho policial chegou a um ponto que precisava entrevistar ele de uma forma justa, humana, para começar a colher as informações. Tá? Então, esses casos são muito importantes, de aproximação. E aí a gente vai entender no indivíduo, como que eu sou esse indivíduo, de dentro para fora, para falar assim, a minha história é essa, eu estou seguro de quem eu sou, e agora eu posso trazer o outro para dentro da minha realidade. E ser totalmente afastado do que são os outros. Para eu estar seguro de mim, eu não preciso necessariamente fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Nesse processo de rapport, que é estar em sintonia com o outro, eu vou ser único para eu estar conectado com o próximo. Esse próximo pode ser meu cliente, pode ser meu pai, minha mãe, meu cônjuge, e eu preciso ter total sintonia com quem eu estou falando. Tá? Pessoal, um ponto muito importante para esse autoconhecimento, e necessariamente é isso, é como que eu vou me conhecer, é entender esse meu caminho, a minha trajetória. A vida, eu vou passar aqui rapidinho e vou voltar, tá, pessoal? A gente passa toda a nossa caminhada em cima de uma jornada, tá? Diversos personagens da vida, e a gente se coloca nesse momento, a gente vai ter uma jornada que a gente chama de jornada do herói, tá? Que é onde a gente começa na vida e como que ela vai nos moldando para a nossa caminhada, tá? Na jornada do herói, a gente é chamado uma aventura, recusa do chamado, o encontro do mentor, a travessia do primeiro limiar, ou seja, a gente recebe uma oportunidade de assumir uma responsabilidade. E, aos poucos, a gente vai conduzindo essa responsabilidade. A nossa vida, muitas das vezes, ela vai ter quedas, que a gente vai ter dificuldades, muitas das vezes na vida financeira, na vida emocional, e a gente cai, e depois a gente levanta de novo. Nesse levantar, a gente tem algumas provações, a gente se recupera, a gente tem recompensa, tem o caminho de volta, retoma e volta ao nosso patamar. Nessa historinha da jornada do herói, a gente tem a saga do protagonista, que somos nós, sou eu, são vocês. O primeiro passo é o chamado. Algum momento em que você sentiu que deveria tomar uma decisão para você mesmo, sem influência do outro. Todos nós, em algum momento, vamos sentir essa necessidade de dar um próximo passo na nossa vida. Então, é o chamado. Vocês vão ver isso em diversos filmes. Esse filme, por exemplo, é O Senhor dos Anéis. No momento que o Frodo ele recebe um anel, e ele vai falar assim, não, eu tenho que dar um próximo passo. Eu tenho essa responsabilidade de dar um próximo passo e seguir uma trajetória que foi direcionada para mim. Todo mundo, eu, você, a gente vai ter um chamado, tá, na nossa vida, quando a gente começa a nossa caminhada profissional e tudo. Esses passos são os que moldam a gente. Por exemplo, o Ricardo Nunes, que era o da Ricardo Eletro, ele fala assim, a gente precisa ter o nosso corpo preparado. Então, cada passo desse vai preparar a gente para novos passos na nossa caminhada. Na jornada do herói, e esses heróis sou eu e são vocês também, vocês vão ver que cada momento
vai nos impulsionar a entender um pouquinho mais como que foi a nossa história, como a gente chegou até aqui. A próxima etapa é o início da jornada. A gente recebe um desafio, pensa sobre ele e começa a jornada e o deserto. Quando você viveu uma confusão sem chegar a um novo destino, mas já está longe e já não tem mais o que fazer. Ou seja, em algum momento você tomou uma decisão, chegou até aqui e agora pegar esse caminho sem medo de ser feliz e seguir nele. Isso que vai ser nossa segunda etapa pessoal para escrever nosso caminho na nossa vida. Isso vai moldar a gente como a gente é. Nenhum outro vai nos confundir. Isso vai ser uma marca registrada na nossa vida. O momento que a gente tomou decisão. E o próximo passo, né, é a prova. Quando você enfrentou desafios, obstáculos para alcançar o que você estava buscando, você dá um próximo passo. E o que você vai fazer daqui para frente? Aí a gente tem um outro personagem que também passa por todas essas etapas, o Harry Potter. E, por fim, você tem a recompensa. Qual é a recompensa nossa de tudo isso que a gente tem vivido? Como a gente começou, muitas das vezes a gente saiu lá do ensino médio, fez o curso, conseguiu entrar na faculdade, sofreu, tirou nota baixa, perdeu o emprego, perdeu o estágio, e vão lá e conseguir. Esse conseguir, eu cheguei, eu estou aqui, é a nossa recompensa. Eu estudei 2 anos, 3 anos, estou me preparando para ser um oficial, um perito, e eu consegui. Todos esses méritos, e não esquecendo as dificuldades que foram passadas, eles que estão nos construindo, nos moldando para ser quem nós somos hoje. E o outro só vai nos entender quando a gente realmente estiver preparado para fazer essa conexão. O outro vai entender muito mais a gente, entendendo que a gente também passou por essas dificuldades. Até o ponto que você pode chegar e falar assim, eu estou vendo a sua dificuldade, eu entendo que você hoje está aqui nessa fase difícil, mas eu entendo você, eu estou aqui com você, porque a minha vida não foi fácil. Tudo isso vai fazendo marcas de nossa vida para que a gente possa ajudar a quem está com a gente. E tem o retorno. O retorno é de que eu passei por tudo isso e estou aqui de volta. É quando você retornou do contexto social mais forte. Ele fala com o Elixir, brindando as pessoas à sua volta com a experiência e riqueza pessoal. Nesse momento da sua vida, as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente. Não é o carro que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, mas sim quem eu sou. E isso ninguém vai tirar de você. E quando você começa a estar nesse patamar que a vida te construiu, aí sim, aí socialmente você vai estar de uma forma diferente, porque você passou por toda etapa. Tem gente que leva a vida inteira, tem gente que vai aprendendo a fazer essa roda, essa trajetória no decorrer da vida. E não é linear. A vida, ela vai, são altos e baixos. Todos nós aqui, em algum momento, a gente passou por momentos difíceis e superou, ou está superando, ou vai superar. Então, todos esses momentos vão construir na gente marcas que vão traçar, moldar, forjar a nossa personalidade. E essa personalidade ela é necessária para a gente falar assim, agora estou dando um próximo passo. Agora o outro vai me entender de uma forma diferente. Agora eu consigo entender um pouquinho melhor o outro para eu conseguir me conectar. Isso vai nos moldar de uma forma diferente. E aí a gente consegue fazer a jornada do herói, onde a minha vida ela passa por diversas etapas
ela tem o chamado aventura, tem a recusa do chamado. Muitas das vezes a gente não aceita o nosso chamado no primeiro momento e recusa. Muitas das vezes a gente, ou um familiar não quer que a gente dê um próximo passo, ou a vida mesmo, ou as dificuldades nos travam para avançar. E a gente muitas vezes encontra com um mentor, uma pessoa amiga que fala assim, não vai nesse caminho que você está certo. Fala com um amigo, debate sobre a vida. Tem a travessia do primeiro limiar, que são a decisão e os momentos difíceis que você encontra. Tem o ventre da baleia, são os testes, os aliados, os inimigos. Tá? E com isso, você vai passando na trajetória da vida até te moldar. Todos nós temos a nossa jornada do herói. Mas a pergunta para você, como que era a sua vida quando você começou e como que ela está hoje? O que te fez chegar até aqui? Quando você saiu lá do ensino médio, qual era o curso que você ia fazer? Ou então, quando você era criança e tinha um sonho, o que moldou na sua vida para você chegar até aqui, onde você está ou onde você está querendo chegar? Essas decisões têm feito diferença nas tomadas de decisões suas hoje? Ou onde você quer ir, onde você quer chegar, tem feito diferença na sua tomada de decisão hoje? Tem feito tomar decisão no resultado da sua família? Isso faz toda a diferença para entender como que o outro vai se conectar a mim. Porque quando eu faço esse trabalho na minha vida, é quando o indivíduo se conhece, sabe quem é, o que acredita, o que gosta e quer realizar, passa a encarar o trabalho como obra, vira um artesão de algo que realmente faz sentido. Eu sou o mestre da minha vida, eu sou o timão da minha vida, eu que guio a minha vida até aqui. Já passou o Harry Potter? Passou. Quem fala? Quem fala? Aqui fala mais do que todo mundo. Já passou o Harry Potter? Já passou. Vai passar de novo. Tá bom. Então, como que eu me moldei até aqui vai fazer total diferença de como que eu vou agir em sociedade. E isso eu tenho que estar muito feliz de entender quem eu sou, como que eu me moldei. E isso vai fazer total diferença para entender como que o outro, quem é o outro, qual é a necessidade do outro, o que faz o outro mais feliz, o que faz o outro se importar com o que eu digo, para que eu consiga fazer diferença. Na verdade, consiga ter relevância. Uma relevância entre esse social que eu vivo, não necessariamente somente numa entrevista como a de vocês, mas numa relação familiar, numa relação entre amigos, numa relação profissional. Mas da onde que vai sair? Dessa história que eu tive até hoje. De onde eu comecei, de onde eu passei, de onde eu estou e de onde eu quero chegar. Todo mundo tem uma história. E quando nós decidimos realmente seguir e trabalhar a nossa vida, a gente consegue entender como nós somos um ser humano diferente. E isso faz diferença na nossa comunicação, que é a primeira parte que a gente falou. E a gente vai falar assim, tá, eu vivi até aqui. Alguns momentos da minha vida marcaram. E aí eu vou falar assim, agora eu tenho uma realidade. Qual é a minha realidade? Como é que eu vejo a minha vida? Independentemente da pessoa, ela vai ter uma realidade. Se eu entendo que minha vida se deu através de muitas dificuldades e eu cheguei até aqui, provavelmente eu vou entender que a vida precisa ter sacrifícios, mas está certo ou está errado? Não sei, é relativo, porque cada um vai ter a vida de um jeito. O que é melhor? Quem assistiu o filme do
do Matrix vai entender que o que é real é relativo. É real, está nesse padrão de vida que a gente segue, trabalhando 12, 15 horas por dia, ou o real está no mundo digital, está no mundo de conexão. Qual é o real? Na verdade, cada um vai ter a sua realidade, baseada nas suas experiências de vida. E o nosso papel é começar a entender que a experiência do outro, ela tem uma realidade que não necessariamente é a nossa. Muitas das vezes, a pessoa que fala, minha vida é o caos. E não necessariamente a gente vai achar que a vida é o caos, mas a vida dele tem particularidades que a gente precisa dar importância. E quando a gente entende que, sim, é possível que aquela pessoa tenha uma realidade diferente do que a minha, que ela tem cultura diferente, ela teve experiências diferentes, eu vou começar a abrir mão, falar assim, não, tudo bem. Eu quero entender como que eu posso contribuir para uma realidade diferente. Como que eu posso dar um próximo passo numa relação de confiança, de credibilidade, de empatia, falando de um contexto diferente. Como que eu posso me moldar para me relacionar com uma pessoa com uma realidade diferente? Um ponto de vista diferente é simplesmente uma visão de um lugar onde você não está. Essa é a realidade. Tá? Realidade. O que vocês entendem dessa foto? Qual é o real? Posso responder? Pode. Ou eu sou café com leite? Você pode responder. Não, eu não posso. Cara, eu vi uma pessoa de lado primeiro, depois eu vi uma pessoa de frente. Tá. Tem mais alguém que pudesse falar o que acha? Seria em relação ao ponto de vista de cada um. Sim. Miguel falando é tão bonitinho. Eu acho também que cada um tem uma realidade diferente e um ponto de vista diferente do outro. Eu também concordo, um ponto de vista diferente, porque eu vejo de frente e vejo de lado. E isso a gente está falando de uma foto, mas quando a gente pensa de um contexto, vocês concordam também que cada um tem um ponto de vista? Eu concordo, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Ela vive de um modo diferente. Tem obstáculos na vida que eu posso ter tipo, uma realidade. Para mim chegar em tal lugar, eu tenho vários obstáculos. Já outra pessoa não tem tantos obstáculos e ela pode chegar mais rápido com mais facilidade. Exatamente. Então, pensando nisso, hoje a gente vive num mundo que a gente tem que brigar pela diversidade, pela inclusão e também por questões políticas e tudo, mas a gente não necessariamente a gente pode julgar o outro. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Qual é a minha realidade e qual é a realidade do próximo? O grande exercício é eu me conectar na realidade do próximo. Isso que faz diferença para a gente. Aceitar a realidade do próximo. Porque não necessariamente todo mundo tem que ter a mesma realidade que eu tenho. Esse é o grande exercício. Tá? Sinceramente, é impossível para qualquer um de nós aqui falar se essa imagem está de frente ou está de lado. Se é difícil, né? Mas no primeiro olhar. Não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? É só um exercício para a gente entender o que é realidade. Aí a gente vai falar ainda dentro de realidade, como que a gente entende o mundo. Vocês conseguem ver algo diferente nessas pinturas que estão à frente de vocês? O que vocês acham? Ele pinta exatamente o que ele vê. Ele está pintando, e aí ele vê o próprio nariz e acaba pintando o próprio nariz na pintura, não é? E acaba apagando um pouco a árvore, porque ele não vê
além do próprio nariz. Exatamente. A gente pode falar que ele está errado? Não, coitado. Não, Quer dizer, isso vai da perspectiva de cada um. tem um monte de gente que não vê além do próprio nariz. Exatamente, exatamente. Então, ali, essa é a forma que, na cabecinha dele, foi construída. É isso que eu vejo. Para mim, não é errado. Para a gente que está vendo de fora, de repente, poxa, nada a ver. Tem alguém com áudio aberto. Fecha aí, gente, por favor. Acho que é o Laênio. Laênio, fecha o áudio. Obrigada. Legal. Então, quem tá de fora poderia falar assim, nada a ver, está errado, né? Não, não é isso. Mas, na perspectiva dele, a realidade dele, de quando ele nasceu até hoje, é essa. Então, o nosso trabalho é realmente, nós como seres sociais, humanos, entender necessariamente como que o outro vê a vida. E como que ele vê vai produzir um modelo mental, que hoje todo mundo chama de mindset, né? Então, é realmente entender como que a mente das pessoas funciona. E aí, eu já entendi como que a minha vida foi. A gente passou ali de como que eu vi, quais são os elementos de comunicação. A gente sabe que na comunicação a gente precisa de uma pessoa para emitir a mensagem, o emissor. A gente precisa ter a mensagem que ela vai ser dada. Tem que ter um receptor. Se eu estou conversando com um terceiro, um cliente, um investigado, necessariamente ele tem que receber uma mensagem. Isso faz parte da comunicação. Se a gente entender que para a comunicação ser perfeita, essa outra pessoa tem que estar totalmente aberta, com a cabeça vazia para receber essa minha mensagem, senão ela pode ter ruídos, bloqueios, obstáculos nessa comunicação, e esses obstáculos, muitas das vezes, são de uma linguagem não muito polida, por exemplo, e aí acaba dificultando a comunicação de acordo com o público-alvo. Por exemplo, eu estou falando com uma pessoa analfabeta, eu não posso falar em termos muito formais. Se eu estou falando com uma pessoa do interior, eu não posso falar muita gíria. Então, eu tenho que alinhar a comunicação. E isso faz parte do nosso objetivo aqui hoje, de como alinhar a nossa comunicação. A gente entendeu que eu preciso entender quem eu sou, como é que eu sou, e entender o próximo. E o próximo passo é aprender a ouvir o outro. Tá? Uma das grandes dificuldades da gente, como seres sociais, é abrir os nossos ouvidos para ouvir. Aqui, acredito que esse grupo tem mais mulheres do que homens, e mulher gosta de falar, né? Muito, principalmente uma loura aí, ó, que tá aí, ó, com a cara de traquinas de bolacha. Te amo. Então... Também te amo, seu Ru. Então, por que a mulher gosta tanto de falar? Ô, Fábio. Oi. Ela gosta de ser ouvida. Todos nós precisamos a produzir essa atividade nossa de... Estou acreditando nisso, gente. De ouvir. Todo mundo... A maior dificuldade que a gente Terminando a live, você vai me ligar. A gente tem a necessidade de colocar o nosso ouvido à disposição do próximo. Esse é uma grande atividade que a gente precisa. E aí, isso é uma técnica chamada escutatória. Imagina vocês ouvindo 5 minutos sem poder falar nada com uma outra pessoa. É que a gente não tem esse tempo hoje para produzir esse laboratório, mas seria muito bom
Seja quando a gente tiver uma oportunidade, ou vocês mesmos tiverem uma oportunidade, estar em dupla e tentar ficar 5 minutos com o outro sem falar nada para o outro, que é o nosso exercício de colocar o nosso ouvido à disposição. E como é que eu vou entender o outro se eu não ouvi-lo? É um grande desafio. Na escuta ativa, esse é o momento que aprendemos a ouvir cada detalhe do outro. É onde que eu vou entender a dor, eu vou entender a expectativa, eu vou entender algum detalhe que passou despercebido e no caso, eu não peguei. Então, essa é uma prática absurda que a gente precisa desenvolver para dar um próximo passo na nossa comunicação. E aí, a gente está passando por alguns pontos e a gente está alinhando a nossa comunicação. Tá? Todo mundo entende que é empatia, né? Empatia é se colocar ao outro. Então, a gente está treinando nossa empatia, ouvir em silêncio, parafrasear, falar a mesma coisa. Se a pessoa, em algum momento, ela fala uma palavra que é importante para ela, a gente ouviu e tem uma palavra que é importante para ela, a gente fala, não, e você gostaria dessa mesma de sucesso, então sucesso para você é importante. Parafrasear o outro, agir com honestidade, trabalhar em autoconexão. Se a gente pegar esse sentimento, a observação, as necessidades e os pedidos, a gente está gerando conexão. E aí esse é o nosso tópico. A gente está aqui falando há 50 minutos de alinhamento de comunicação e a gente gerou uma palavra chamada conexão. Todo mundo sabe o que é conexão. Alguém gostaria de falar o que é conexão sem colocar... Aqui é sem... Não tem certo, não tem errado. Como a gente falou, vai depender da sua realidade. E é interessante ouvir vocês. Alguém poderia falar o que é conexão? É bem isso, quando a gente se conecta com alguma coisa que a gente fica entretida. Eu estou ouvindo a live que está perfeita e estou mexendo em outra coisa também. É conexão, aí você presta mais atenção. Legal. Quem mais pode falar que é conexão? É o ponto que há é aquilo que há de comum e de intersecção entre várias coisas. Legal. Olha como que é legal. A gente tem um amigo que é de perícia digital, não tem? Tá aí? Tá conosco? Tem alguém que é do mercado do digital? Tá aí, Pitanga? Que poderia falar aqui que é conexão na sua realidade? Pitanga, Magnus. Legal. Olha o Breno aí. O Breno trabalha na área de computação. Breno, o que é conexão? Poderia falar no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, a conexão vai depender do cliente, assim, que a gente chama cliente-servidor. Legal. Eu voltei aqui agora, estava caçando meu cachorrinho. Aí, Pitanga, o que é conexão, Pitanga? Fernando, do ponto de vista computacional, conectividade é quando você estabelece uma comunicação... Não, conectividade não, conexão. Conectividade e conexão segue o mesmo princípio, né? Então, a conexão ou a conectividade é estabelecer uma comunicação de duas ou mais partes seguindo um determinado protocolo, para que os dois lados consigam se entender. Legal. Então, viu, dentro de cada realidade, obrigado, Tânia, obrigado, pessoal, dentro de cada realidade a gente vai gerar conexões, e essas conexões são para... o que é conexão para você, Fábio Santos? Legal. Conexão é como que eu vou me estabelecer uma comunicação com um terceiro. Então, para ter essa conexão com o terceiro, eu preciso entender... O Fábio teve uma conexão lá no curso.
Eu me conectei muito com o assunto, com os professores, com os amigos. Então, isso vai me fazer entender todos os participantes, se é um cliente, servidor, se é um vendedor ou um cliente, se é um médico, é um paciente. Tudo isso vai me fazer conexão. Mas o que está dentro disso? Eu vou usar a fala aqui do Pitanga. Quais são os protocolos que vão me levar a essa conexão? E é isso que a gente está estudando. Autoconexão, empatia, honestidade. São aspectos que vão facilitar na minha comunicação, que vão gerar a nossa comunicação. Um outro, ele só consegue se conectar com a gente quando ele sente honestidade na nossa fala, quando ele sente empatia, ele é ouvir genuíno, quando ele tem o autocuidado, é o que a gente fala assim, poxa, essa pessoa realmente me entende. Muitas das vezes a gente chega no local e conversa com um estranho e 10 minutos parece que aquela pessoa, a gente conhece ela há anos. Quem não passou por isso em algum momento? É fantástico. Mas o que é? Eu já passei. Legal, legal. Quantas pessoas passaram assim na sua vida? Eu, o David e a Grazi, né, David? Pior que foi mesmo. Legal. E é importante, se você pudesse mapear, quais foram as características que geraram essa conexão imediata. A gente pode falar assim, ó, a gente foi lá atrás, a gente falou assim, quais foram os passos da minha vida? Da onde eu passei? Quantas dificuldades eu tive até chegar aqui? E aí, muitas das vezes, a outra pessoa também tem marcas importantíssimas na vida que favoreceram a sua chegada até aqui hoje. E aí, quando você chega com essa pessoa que você teve empatia, e vocês falam de história, falam de objetivos, falam de próximo passo, é um curso que eu vou fazer, é um concurso que eu vou fazer, tudo isso vai gerando conexão, você vai se aproximando da outra pessoa. E muito mais, se colocando a ouvir quem está com você. E aí, a gente falou de conexão, a gente falou que em algum momento a gente encontrou a outra pessoa, a gente falou assim, essa pessoa, provavelmente eu conheço essa pessoa há muito tempo, eu conheci agora, mas parece que conheço há muito tempo, porque gerou espelhamento. Agora sim eu estou realmente dentro da técnica do rapport. É que a outra pessoa realmente ela está parecida comigo. Tem uma máxima na sociedade que fala assim, os opostos se atraem. Alguém já ouviu falar isso? Pois é, a minha vida aqui em casa é exatamente isso. Eu já, mas não acredito, não. Então, aqui a dona patroa é psicologia de tecnologia e é uma porradaria entre os dois, mas se amam. Mas por quê? Porque são os opostos. Não tem o pior, ela é mestre de capoeira, eu não. Aí eu apanho direto. Legal. Fica de duvidoso. Então, mas em algum momento, mesmo tendo experiências diferentes, algum momento, alguns fatores ali gerou esse espelhamento entre vocês e que colocaram vocês dentro de uma sintonia. É só pensar assim no primeiro encontro, nos primeiros dias de namoro, como que é uma dança, né? Um conduzindo o outro. Isso é gerar o espelhamento. E a gente consegue levar isso para o nosso lado profissional. Tá? O que eu fazia ali quando eu era adolescente, jovem, que eu consegui fazer no meu primeiro encontro de relacionamento. Eu estou levando essa mesma técnica que ali atrás, há pouco tempo atrás, era de uma forma assim mais pragmática, né? E agora eu estou colocando ela de uma forma técnica. E aí a técnica do espelhamento.
como que eu vou gerar esse espelhamento? Como que eu vou trazer o outro para a minha realidade? Como que eu vou deixar o outro extremamente confortável quando eu precisar tirar dele de uma informação e ele nem me conhece? Como que eu vou perguntar aonde ele colocou uma pessoa, onde ele colocou um dinheiro, se ele não tem relacionamento comigo, se ele não está sentindo honestidade na minha fala, do meu movimento, da minha expressão facial, voltando aí para Sol, no meu movimento, no meu corpo. Ali, no começo, a gente aprendeu que 55% da nossa comunicação era feita do nosso corpo. Então, aqui na técnica do espelhamento, ela não vai depender do que a gente fala, e sim como a gente se comporta. Por isso que a gente fez essa jornada até aqui, até chegar no nosso espelhamento. Queria que uma pessoa falasse dessa foto. Quem poderia ir? Alguém? Vamos lá. A gente está vendo um profissional e uma pessoa comum. Correto? Ô, Fábio, seria se colocar no lugar do outro aí, no caso. Não é? Se colocar no lugar do outro. A gente vê assim que, às vezes, a pessoa só quer ouvir e entender para a gente. Tem vários pontos aqui. Vocês conseguem ver que o profissional está na mesma altura desse idoso? Sim, porque é sempre bom, né, manter conexão, falando com a pessoa, olhando no olho a olho, né, e no feito de você conversar com seu filho. Sempre é bom você ou se abaixar ou pôr num ambiente que esteja mesmo à altura na sua visão com você. Sempre é bom ter esse tipo de diálogo. Se o profissional estivesse em pé, provavelmente estava denotando ali autoridade, né? Um nível hierárquico superior. Então, nesse momento ali, ele se... Já seria um início de conversa um pouco complicado, né? Exatamente. E você se colocar na mesma altura, no mesmo tom de voz, se colocando total honestidade na comunicação, vai favorecer na técnica do espelhamento. Algumas vezes, para você demonstrar autoridade, você precisa mudar a sua comunicação. Mas aí, de repente, com um filho, de repente, numa situação que você precisa se impor. Nem sempre se impor é negativo. Às vezes você precisa de falar assim, não, sou eu que estou falando. Sou eu que sou o profissional aqui, sou eu que mando aqui. Mas para gerar essa comunicação, para gerar esse relacionamento, a gente tem que entender que o outro, ele precisa nos ver como igual, como semelhante. Ele vai ver a gente dessa forma. Quando a criança rebelde, por exemplo, não sei se tem quantos pais tem aqui, e para você falar com ele, os psicólogos falam que o ideal é que você esteja de joelho com ele para falar, eu estou com você, vamos fazer isso junto. Quando você chega numa sala de reunião e a pessoa está em pé, você fica em pé também, para se colocar na mesma altura. Se ela está sentada, senta também para ficar na mesma altura e gerar essa comunicação, essa relação na comunicação. Também, nessa comunicação, aqui é um abraço, mas é só para identificar, ela está falando assim, eu sou igual a você, pode confiar em mim. É um sentimento honesto que vai criar sintonia, perfeita conexão e comunicação plena. Isso vai deixar o outro mais confortável e vai fazer com que ele abra a guarda, não fique tão protegido, não fique recluso, não corra de mim, tá? Essa compreensão mútua é a condição para uma comunicação interpessoal efetiva. Sem rapport, não há comunicação de verdade. Então, para eu definitivamente gerar essa comunicação, eu tenho que fazer esse rapport, eu tenho que me espelhar com o outro. E aí, eu me colocando no mesmo lugar,
eu vou fazer com que o outro possa abrir guarda e se comportar comigo. Tá? E aí, existem várias formas de a gente abrir esse rapport. Tá? Quem já viu uma palestra que a pessoa fala assim, a maioria aqui é de São Paulo, né? Quem é de São Paulo? Tem algum paulista? Eu sou, mas moro no interior de São Paulo. Estou em Ribeirão Preto. Legal, legal. Quem Será mais? que tem mais alguém? Legal, legal. Então, provavelmente alguém já chegou e falou assim, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito provavelmente, quando você chegou, foi assistir uma peça, uma palestra na sua cidade. Ou então chegou assim, ó, em Ribeirão Preto tem um profissional que eu amo, que é um escritor, que é um professor, que é maravilhoso. Parabéns, você é muito bem representado na sua cidade. Sim, com certeza. Já ouvimos bastante isso. Legal. Ou então a circunstância. Ó, em Ribeirão Preto está acontecendo um espetáculo maravilhoso. Parabéns por vocês estarem aqui, onde que tudo acontece. As pessoas gostam de se conectarem. Então, os gatilhos de comunicação são assim. A gente tem vários, a gente tem os comportamentais, a gente tem os corporais e tem os gatilhos também de empatia. Geralmente a gente fala ou por local, ou por pessoa, ou por circunstância. Se eu estou falando com alguém, eu estou entrevistando alguém e a pessoa fala, eu sou de Niterói. Eu sou de Niterói, tá, pessoal? O Fábio Santos é de Niterói, Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa, que um dos esportes principais é a canoagem. Provavelmente, se alguém falar isso para mim, eu vou me conectar. Ou se alguém chegar e falar, o Rio de Janeiro tem um time maravilhoso, que é o Flamengo. Eu sei que todo mundo aqui gosta do Flamengo, então eu posso falar. Eu vou dizer que você está mentindo. É o quê, Fábio? Então, o melhor time do Brasil... Você quer que eu saia da palestra e depois eu volto? Mas tem corintiano aqui? Tem Não, alguém... se quiser que eu saia, filho, segue o líder, meu filho, segue o líder. Mas tem gente pior, tem um monte de vascaíno. Então, a gente tem que se Eu, conectar. sinceramente, gostei mais de Copacabana. Legal. É sobre empatia, entender o lado do outro. Então, só que ele tem que entender o meu lado. Meu time é o líder, cara. Então, é o Palmeiras, né? Só porque o Palmeiras não tem mundial, não podemos falar. Então, no caso, não, né? No caso, meu time é o líder e derrubou o time dele. Então, esses gatilhos, se a gente puder hoje fazer um consenso aqui entre nós e decorar esses 3 gatilhos, local, pessoa ou circunstância, a gente vai criar empatia com muita facilidade. Quando a gente estiver se aproximando de um grupo, se aproximando de uma pessoa e ter algum local de referência, ter uma pessoa de referência, ou ter uma circunstância de referência, são gatilhos de empatia. E, por exemplo, os times de futebol, você pode ver aí que todo palestrante, todo apresentador vai falar dos times do local, vai falar do Palmeiras, do Cruzeiro, e isso vai gerando gatilhos de empatia. E as pessoas são assim. A gente está falando de conexão, a gente está falando de alguns gatilhos que as pessoas têm, e isso vai gerando empatia. E aí tem uma imagem aqui que é importante para vocês analisarem. Tá? Vocês acham que tem empatia nessa imagem? Tem. Tem até demais. Até demais. Empatia até demais aí. Tem empatia. Quem poderia descrever um pouquinho?
Galera conversando aqui. Muito... Não vou descrever nada, Conversando. porque eu já vi no negócio lá. Quem Aqui pode ver... Dá para a gente ver que eles estão, né, se conhecendo, Se reunindo, amigos, que é a primeira vez, praticamente. Legal. Tem que ver que Posição ver das pelo mãos, sorriso, posição das dá para ver pernas. pelo sorriso que a conversa é agradável, então aí automaticamente teve uma conexão, né? Que o debate foi algo que envolveu e Felipe, não vai chamou a sair não, atenção dos fica aí. outros e teve uma conexão. Legal, Seria, legal. seria em relação a uma conversa de um assunto que eles têm algo em comum, que seria uma Ó, conversa de um assunto que realmente importa. posição das mãos, posição Também das pernas, todo mundo olhando para a mesma pessoa. Gente, vocês não vão sair agora, né? Pelo amor de Deus. Tá, vocês acham que a roupa, ela influencia na conexão? Sim, sim, em questão de, como você falou, Gerenciamento de impressão, né? tá igual, tá por igual. Então, quando você veste um social e outra pessoa, indica que tá por igual e que a conversa vai estar no mesmo ângulo, sabe? Então vai ter Exatamente, exatamente. A gente falou ali ainda agora, né? As pessoas, elas buscam referência, buscam semelhança. Então, quando você vai fazendo esse movimento, eu me comporto igual, os meus gestos são iguais, o meu tom de voz é igual, a minha linguagem é igual, tudo isso vai gerando conexão, vai gerando empatia. E aí, todos vocês, e aí eu vou falar melhor, todos nós temos prioridades na nossa vida. Todos nós temos prioridade. Alguém já viu essa pirâmide? Já. Tá? Essa pirâmide é chamada de pirâmide de Maslow. Tá? Cada um vai ter uma necessidade especial. Cada um de nós tem uma necessidade específica. Tem gente que tem necessidade na alimentação, na casa, do básico. Tem gente que tem necessidade de segurança. Tem gente que tem necessidades sociais. Tem gente que tem necessidade de autoestima. Tem gente que tem necessidade de autorrealização. Se eu estou falando com uma pessoa que tem necessidade básica, ela é uma pessoa de necessidade básica, e eu falar de fatores sociais, eu vou gerar conexão com essa pessoa? O que vocês acham? Eu acho que não, porque ela foge um pouco do contexto. Então, assim, ó, já quando você está ali num patamar onde você acha que é agradável e você não quer dar o segundo passo, acho que é meio difícil você entender o outro que já passou ali, né? Exatamente. Ou você tem um agrado na conversa que você quer crescer, ou você está conformado com aquilo, né? Ou seja, se você é conformado com o básico, ali, você nunca vai ultrapassar aquilo que você quer. Mas se você tem um foco e você continua ali crescendo assim, então acho que a conexão vai ser maior, né? Quanto mais você ter o foco naquilo que é igual, mais conexão. Exatamente. Então, essa pirâmide de Maslow, ela vai colocar as pessoas em alguns pontos específicos ali de necessidade. E para a gente, para nós que somos formadores de opinião, é muito importante, a gente está gerando essa conexão, é muito importante a gente entender qual é a necessidade do outro, o que ela pensa como necessário. Então, é um primeiro ponto para eu entender o outro. A gente vê aqui, uma imagem que fala de necessidade. Para vocês, o que fala de necessidade nessa imagem? Alimentação, né? Alimentação. Repetidas vezes, pude ver que, a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, a possibilidade de encontrar maneiras de entender as necessidades de todos aumenta enormemente.
eu preciso entender o que ela necessita. E aí eu vou poder suprir de alguma forma ou tentar suprir. Também eu tenho que saber pedir. Pedir é o começo de tudo. Pedir é o começo do receber. Quando a gente está gerando essa comunicação, saber fazer o pedido certo é fundamental. Você está precisando descobrir alguma coisa de alguém, você tem que saber pedir. Formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas revela que realmente queremos. Se você não sabe pedir, o que você vai ter de resultado? É interessante esse assunto, porque assim, até no casal, né? Você pode ver que, tipo assim, cada um tem um comportamento diferente. Então, às vezes, você não vai ter aquela resposta que você quer, mas a pessoa vai dar sinais. Exemplo, você tá brigado com a sua mulher, ela não sabe pedir desculpa, então ela vai chegar para você e vai falar, um exemplo, você quer jantar? Então, isso foi uma forma dela pedir, entendeu? Então, você Exatamente. sabe a linguagem do outro, né? Como nós estamos falando de entrevista também e tal. Então, você entender o comportamento, a resposta corporal, né? O emocional da pessoa, isso também ajuda muito, né? Às vezes você não vai ter a mesma resposta, não vai emitir a mesma forma, mas vai ser um pedido ali, né? E tem que saber ler os sinais. Exatamente. A gente falou lá atrás que a comunicação ela é 55% corporal, 7% na fala e 38% da forma que a gente se comunica. Não necessariamente o nosso pedir é só eu quero, faz isso para mim. A gente pode ter várias formas de pedir. E eu tenho que ser claro da forma que eu quero me comunicar. E pedir na comunicação é fundamental. Que eu vou falar, eu preciso disso, eu gostaria disso, me passa essa informação, eu preciso disso de você. Isso é importante. Fábio, rapidinho. Sim. O Geronto tá cansado, que ele tá com a mão levantada há mó tempão aí, ó. Pergunta. Pode falar. Não é o... Foi mal. Pessoal, me perdoa que eu não estou vendo, eu estou com Maria. Falou, Maria. Coutinho. O Geronto. Pode falar. Não? Foi um erro? Pessoal, vou seguir, tá? Acontece. E também a minha observação. Fatos sem a minha interpretação. Separar os fatos dos julgamentos ou avaliações. O quanto que eu observo o outro é importante na minha comunicação. E aí, onde que vocês mais gostam, né? Também a parte do sentimento. Identificar e expressar sentimentos. Seja tristeza, alegria, medo ou qualquer outro sentimento, a natureza nos dotou deles como uma finalidade. Medo não é sentimento. Medo é emoção. Só que aí tem a licença poética do autor, né? Não, meu querido, você aprendeu isso, eu vou te cobrar. Viu no que fazer o fax? Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos e valorizamos. Marshall Rosenberg. Como que os nossos sentimentos vão conduzir também na nossa forma de comunicar. Aí a gente começa também, a gente falou de linguagem corporal e tem um assunto que também faz parte de vocês, que é o estudo de Paul Ekman, a Universidade da Identificação de Emoções. As emoções são um fenômeno psicológico universal que é baseado na evolução de uma espécie humana. Esses processos universais permitem que os seres humanos se adaptem, respondam e lidem com os problemas da vida em sociedade. Expressões de raiva, desprezo, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa são os tipos de emoções. Sistema de codificação das ações da face. Todo mundo tem uma forma de expressar a sua face. Então, o estudo de Paul Ekman,
a gente tem profissionais como a Sol especializados no estudo da face, das expressões, que vão trabalhar necessariamente no comportamento facial, nas microexpressões. São pensamentos e emoções que pode... Desculpa, alguém falou? Show. São pensamentos, emoções, podem ser estudados e identificados através de uma análise anatômica dos movimentos faciais. Tá? Então, cada movimento do rosto, da face, vai expressar uma emoção específica. E aí, em cima dos estudos, a gente vai nos ajudar a nos comunicarmos com o próximo que está aqui fazendo rapport com a gente. E aí, a gente tem o estudo do medo, a expressão facial do medo, tem da alegria, tem da tristeza, tem de raiva, tem de desprezo, e tem outros. Vocês acham que realmente, como que vocês veem nesse aspecto que a gente está se comunicando e a face do outro, ela tem relevância da forma que a gente vai se comunicar? O que vocês acham? Essa imagem, ela vai gerar essa imagem? Aquela imagem do medo ou da raiva gera essa imagem de espelhamento? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Com certeza. Legal, legal, legal. Como isso interfere na mensagem que eu vou articular baseado na forma que a pessoa está se expressando? De acordo com a comunicação que eu estou fazendo, você acha que se a pessoa mudar de emoção, eu tenho que mudar de comunicação? Tem que mudar a forma que eu estou me comunicando? Com certeza. Com certeza, com certeza. Então, fazendo um grande conjunto, dá para entender que todas as nossas emoções, nossos comportamentos vão interferir necessariamente com a forma que a gente vai comunicar com o outro. E a forma como a gente vai se comunicar com o outro vai agir diretamente no que eu quero extrair do outro. Se eu preciso que o outro me responda alguma coisa, por exemplo, a gente viu um estudo de caso, onde uma senhora, ela precisava esconder ao máximo sobre um crime. E para chegar ao investigador, o perito, e pegar o máximo de informações dessa senhora, ele precisou se comunicar absurdamente para puxar o máximo de informações dela. Esse profissional, para buscar o máximo de informações, se ele não tiver necessariamente focado nessa imagem, vocês acham que esse profissional consegue tirar alguma informação da pessoa sem gerar essa conexão? Não. Não consegue. Então, não consegue. Esse é o primeiro passo. O rapport é isso. O rapport é como que eu gero a conexão com o outro. E não é simples. Eu tenho que praticar a me conectar. Na atividade de vocês, ou que vocês produzem, ou que vocês estão pensando em produzir, coloquem essas técnicas no dia a dia de vocês. Comece aos poucos. Não adianta. Vocês vão ver, a partir de agora, provavelmente vocês vão ter dúvida, vão colocar no YouTube. Aqui a gente está plantando a semente, né? A gente está plantando a semente para vocês começarem a colher. Vão colocar no YouTube, algumas pessoas vão falar que rapport é falar igual ao outro, sentar igual ao outro, cruzar a perna quando o outro cruzar a perna e cruzar o braço quando o outro cruzar o braço. Fábio? Oi. Assim, ó, o G. Maria Coutinho. Assim, só desculpa do sotaque aqui do sul mesmo. Assim, ó, se você não tiver, não falo você, pode falar de tu, porque aqui fica à vontade. Falar você é carioca mesmo. Assim, eu acho que se tu não passar uma confiança para qualquer pessoa, eu acho que tu não tira informação nenhuma.
Eu tenho que Exatamente. passar, se for fazer uma entrevista, tanto de emprego, tanto para querer tirar alguma informação, se eu não passar uma confiança do que eu quero saber, eu não vou saber nada. Eu acho que a face já diz tudo, porque se eu mostrar uma cara de medo, uma cara de brava, a pessoa não vai me dizer nada, né? Agora, se eu ir Exatamente. tranquila, se eu quiser saber alguma informação, eu acho que também a face, assim, já vai dizer alguma coisa, né? A pessoa vai ficar com medo. E já não vou ter Exatamente. informação nenhuma, né? Eu acho que tudo, a conexão, para mim, já tem uma percepção também, que a gente acaba vendo também se a pessoa vai falar, se está coagida ou não. Eu vejo nesse lado E se também. ela te... Eu posso também falar uma outra experiência que não é somente isso, né? Por exemplo, eu sou diretor também de uma telecom, apesar de viver em Cabo Frio, eu sou diretor de uma telecom em São Paulo, e algumas atitudes de resposta a incidente, eu peço que o meu supervisor, ou qualquer outra pessoa da minha equipe, faça a entrevista, porque o simples presença de um diretor inibe a pessoa a falar. Ela fica com medo, porque, pô, o diretor está vindo falar comigo, vou ser demitido, então já gera um impacto negativo. Então, a minha estratégia é, eu não apareço diretamente, tá? Eu coloco o meu time à frente, que tem mais intimidade, mais afetividade, justamente isso, tudo que você está falando é conectividade com as pessoas, e deixo eles fazer o processo de investigação e a pessoa acaba falando tudo, do que eu ter que atuar diretamente em cima das pessoas, tá? Porque o cargo ele tem um peso, né? Psicológico, né? Fábio, boa noite. Está conseguindo me escutar? Tô sim. O cargo ele tem um peso psicológico. E ele, para quem vai ser entrevistado naquela situação, ele vai fazer total relevância de qual comportamento vai ter de efeito nesse caso. Tem toda a razão. É isso aí mesmo. Desculpa, pode falar? Então, Fábio, eu queria agradecer primeiro essa palestra, muito boa, aprendi diversas coisas. Eu queria saber mais ou menos no meio jurídico mesmo, investigativo. Por exemplo, normalmente a gente instrui o cliente a falar, a não se manifestar, ter o direito de silêncio, como está sendo explícito agora para todo mundo em rede nacional, na CPI, CPMI. E eu queria saber de você se dá para utilizar essas formas de rapport no meio jurídico mesmo quando o cliente é orientado a ficar em silêncio. Se o silêncio também dá para fazer uma manifestação do rapport. Tá, deixa eu passar alguns pontos. Eu não sou do meio jurídico, eu sou do meio comercial, mas meu posicionamento é sim. Porque não necessariamente você só vai se comunicar pelo que você fala. Então, você pode se comunicar por comportamento, de como você vai acolher essa pessoa, como que você vai lidar com ela, em que momento e como que você sua equipe vai recepcioná-la. O aspecto psicológico faz toda a diferença. Se essa pessoa entrar dura, naquele momento que você está fazendo a entrevista, qual o resultado psicológico que vai ser gerado? É um ponto para a gente pensar. Então, se eu posso botar o meu ponto de vista, é sim, eu falaria que toda a estratégia ela tem relação. A gente sabe que no meio jurídico você vai ver algumas normas específicas, por exemplo, a não comunicação verbal, mas... Fábio, não te interrompendo, e tem o gerenciamento de impressões, né? O cara vai lá trabalhar sempre de preto, azul escuro, não sei o que. Naquele dia o cara vai de branco. Exatamente. E só concluindo, e nem toda comunicação é verbal, a gente tem muito da comunicação não verbal, então ela faz toda a diferença. Você respondeu, Tipo assim, é Guilherme? o estudo do padrão, né? Exatamente. Sim, tá respondido, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E, tipo assim, eu acho que no meio jurídico, na investigação, tanto você estudar o padrão como a abordagem, né? Tipo assim, a mesma abordagem que você teve num cara que você entrevistou, não vai ser a mesma abordagem que você vai entrevistar no outro.
Então você tem que estudar várias abordagens para o cara relatar algo. Tipo assim, hoje em dia acontece o quê? O cara dá entrevista e a decorrer ele vai mudando de entrevistador, né? Por causa que cada um tem a sua abordagem e assim, e não vai ser a mesma história. Então, se o cara mentir, ele não vai dar o mesmo relato. Então você tem que pegar nesse detalhe. Se o cara tá difícil de falar a verdade, só que assim, ele vai escorregar uma vez Aí e chama não eu que vai ele fala. bater naquela outra que ele fez, entendeu? Então isso é uma inteligência de investigação que eu acho muito da hora essa abordagem, né? Exatamente. E como que você vai lidar com essa pessoa vai fazer total diferença. Quando a gente está falando de empatia, é isso. Eu preciso... a gente está falando 100% humano, tá? Mesmo a gente tendo amigos que são da área digital, todo comportamento é humano. Então, eu preciso me conectar, ser empático com o próximo, e aí sim eu vou gerar conexão. A gente tem uma... Você vai falar mais sobre aquela senhora? Você gostaria de compartilhar? A gente Não, viu esse não. caso junto? Viu esse caso junto? Então, eu perguntei, você vai colocar alguma coisa? Não tocou esse vídeo, não. Então, é porque eu queria só explicar como é que foi o rapport aí. Tá. Então, vamos compartilhar juntos para todo Se mundo? você for falar, pode falar. Então, e aí, só deixa o Geronto tá com a mão levantada. O nome dela é Maria. A Maria Geronto. Não, Maria Coutinho. Gente, pode baixar a mão, é que eu não consigo baixar a mão, não. Já falei que tinha falado. Baixa a mão dela aí, ô Vou David. baixar, que eu vou ficar toda noite com essa mão levantada. Baixa a mão dela aí, David. Eu não consegui. Clica novamente no microfone. E baixa a sua também, quem vai falar sou eu, fica quieto. Então, gente, esse caso que o Fábio falou, como é que o nosso amigo fez esse rapport? Ele chegou, sentou na cama da mulher, com uma certa distância, para ver como é que ela ia reagir, porque ele sentando, ela poderia levantar. Então, ele quis ver qual seria a reação dela. Então, ele sentou com uma certa distância, e aí ele começou a contar uma história para ela, que era a história que ele achava que tinha acontecido, porque ela estava contando uma história totalmente sem lógica. E aí ele se aproximou dela. Ela não saiu. Então, ele sentiu que tinha tido ali já uma empatia. E aí ele se aproximou mais e pôs a mão assim na perna dela e falou: não, porque eu entendo que a senhora tentou fazer isso para parecer que foi uma morte, né, acidental, porque a senhora ficou com medo, e eu entendo que a senhora tenha ficado com medo, né? Eu entendo muito que a senhora tenha ficado com medo, eu entendo e tal, não sei o quê. E aí ele viu que a mulher não falava nada, o que ele fez, Fábio? Então, ele foi, nesse caso, o entrevistador, né, ele foi conduzindo e falando, foi isso, não foi? Parafraseando o que ela estava contando. Mas a condução não foi essa? Num segundo momento, ele chama o filho dela para apoiar no contexto que ele está falando. Então, ele vai gerando comunicação, e quando ele vê que o primeiro receptor, que é a mãe, não pega toda a comunicação que ele está passando, ele chama mais uma pessoa para fazer parte daquele contexto. Continua, pessoal. Não, pode continuar, tá bonitinho. E com isso, ele consegue puxar mais informações, entender que tinha um plano de fundo acontecendo naquele caso, e de pouquinho em pouquinho vai trazendo aqueles entrevistados para a realidade dele, vendo que tinha algumas coisas obscuras naquela comunicação, tinha umas mentirinhas ali, ele precisava puxar aquilo ali para ter um cenário real. Então, esse ponto de se comunicar e ver se o receptor está gerando conexão com você ou não, faz total diferença. Quando a gente falou ali de a expressão facial vai fazer diferença na minha comunicação, faz total. A pessoa que está me ouvindo, ela
ela está recebendo a comunicação, eu realmente estou tirando dela, faz total diferença. Muitas das vezes a pessoa que, pô, de repente, você pode não ver conexão, e aí ter que mudar a abordagem, mudar a forma de falar, dar um tempo para a pessoa ir voltar. Então, a estratégia de comunicação ela é muito importante para você conseguir tirar as informações. E aí, o que ele fez? Fala pra gente. Você esqueceu, né? Aí ele pegou e ele viu que a mulher não tinha sentimento pelo que ela tinha feito, né? Ela tinha matado uma criança, filha da vizinha, e ela não tinha sentimento nenhum pelo que ela tinha feito. Ele se afastou da mulher, levantou, pegou o filho da mulher, levou para fora e começou a jogar o filho contra a mãe. Começou a jogar o filho contra a mãe. Levou os dois para a delegacia, chegou lá, a mulher abriu a boca e falou tudo. Final das contas, o que que era? Ela queria matar a vizinha, mas já que ela não conseguiu, ela afogou a filha da vizinha no balde, embrulhou num cobertor, colocou na casinha do cachorro, porque estava de dia, deixou lá, todo mundo procurando a menininha, todo mundo procurando a menininha, ninguém achava. Depois ela esperou escurecer, levou até a varanda dela, jogou pela varanda para parecer um acidente, só que o pessoal já tinha procurado por ali. E aí depois na entrevista ela fala, na entrevista para as redes de televisão, ela fala que o alvo dela era a mãe, mas já que ela não pôde matar a mãe, ela matou a filha, porque a vizinha tinha chamado o conselho tutelar para ela e que já que ela queria tirar a filha dela, ela ia tirar a filha da outra. E ela fala assim, tranquilamente. E aí você imagina a ausência de emoção nessa pessoa que decidiu matar. Ela realmente faz sem nenhum remorso. Né? Nenhum. Nenhum remorso. Então, meus amigos, a ideia é essa. Como eu falei, Sol, esse é um plantar de semente. A gente está... Provavelmente, exatamente. Marcos. Psicopata. O treinamento de rapó é um plantar de semente. Amanhã vocês não vão estar aptos a estarem 100% práticos. A gente sabe que tem profissionais aqui 100% práticos de colocar em prática, e colocar no cotidiano, mas já vão ter o caminho. Isso é fantástico. Porque de pouquinho em pouquinho eu estou praticando, eu já tenho os caminhos, eu entendo quem eu sou, eu tenho as técnicas, aprendo os gatilhos, começo a colocar em prática o meu comportamento corporal, começo a modular a minha fala quando eu estou com o próximo, junto comigo, trabalhando a comunicação, eu coloco a minha linguagem, modulo também a minha linguagem. O cara é bom nisso, viu? Junto com o próximo, eu vou trazendo essa pessoa para a gente. E aí, tudo vai melhorar. A gente não está falando só melhorar... Não saiam, esperem. Não só melhorar no meu ambiente profissional, tá? Mas eu vou conseguir lidar um pouco melhor com os amigos, com o cônjuge, com os futuros cônjuges, no ambiente de trabalho, e vocês vão começar a ver como que as pessoas vão falar mais com vocês, se abrir mais com vocês, porque foi um momento que a gente deu o nosso ouvido para uma outra pessoa, às vezes um desconhecido. Isso faz total diferença. Muitas das vezes é o que nos move, tá? Fazer diferença na vida de um outro. Tá? E eu fico feliz em poder fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês hoje. Obrigado. Uma ótima noite, bom descanso, um ótimo mês de setembro para vocês. Que a gente possa se ver muito mais. Gente, não saiam ainda. Fábio. Olá. Muito, 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 muito obrigada por ter aceito o meu convite.
Gente, a minha história com o Fábio foi a seguinte: a gente teve um rapport muito forte, né? E a gente se conheceu no curso, e aí a gente estava conversando, quando eu recebi a mensagem do Ele Faz, eu olhei para ele assim e falei, você não quer dar uma palestra? Aí ele, quê? Ele nunca deu uma palestra, né? Bem aleatório. Aí eu, você não quer dar uma palestra? Aí ele pegou e falou assim, você tá doida? Eu falei assim, é sério, você não quer dar uma palestra? Porque um amigo meu deu uma furada agora e eu não vou ter quem colocar no lugar. E eu sou muito, muito certinha, assim, sabe? E aí eu falei, não tem ninguém para pôr no lugar meu. Eu falei, é sério, você não quer dar uma palestra? Aí ele, tá bom, vai. Aí ele, sobre o quê? Aí eu peguei e falei o tema e tal. Ele falou, beleza. Eu falei, dia 13. Ele, não, beleza. Aí a gente deixou combinado, foi alinhando e tal. Tipo, ele aceitou assim de terceira, não foi de primeira. De terceira. Fiz carinho assim, você não quer dar uma palestra? Não foi? Exatamente. Aí ele topou. E eu sou muito grata, muito, muito grata. Te agradeço muito. Você, para quem deu a primeira palestra, arrasou. Arrasou, vou te chamar para dar outras. Parabéns. Como diz o professor. Bate saleiro, né? E eu sei que o David é tão grato quanto eu, né? Que o David toca o grupo comigo. A galera, assim, se inscreveu de uma maneira, eu sabia que não ia entrar todo mundo, mas assim, todo mundo na hora, assim, começou a se inscrever, uma porrada de gente, falei, caraca, nunca se inscreveu tanta gente, mas só o interesse já é algo muito legal, só que é o que eu falo pro pessoal, o que vale para mim são esses que estão aqui, que esses de verdade estão interessados. E, bom, sabe que você mora no meu coração. Obrigado, Sol, pela oportunidade. Obrigado, David. Obrigado, equipe. É o que eu falo, a gente está plantando sementes, né? E a gente está falando de comportamento humano. Faz toda a diferença esse calor, por mais que se você fechar o olho e sentir esse calor, isso faz toda a diferença, né? Meu amigo, parabéns. Parabéns, você mandou muito, muito, muito bem. David vai tirar uma foto nossa agora.